Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. No vídeo de hoje nós vamos responder a dúvida de um dos nossos inscritos que deixou aqui nos comentários do vídeo mais recente uma pergunta, e através dessa pergunta nós vamos trazer toda a estruturação desse vídeo. A pergunta foi publicada pela Turma do Pagode Gospel, gostei do nome. Caicão, te admiro demais. Quais foram os erros que você cometeu na sua jornada dos investimentos? Pode listar? Bom, primeiramente, muito obrigado por essa pergunta, Turma do Pagode Gospel. E se você quer ter a sua pergunta respondida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer um vídeo só para essa pergunta. E também tem um convite para te fazer. Se você quer assistir uma aula gratuita de investimentos, é só você escanear esse QR Code, você vai ser redirecionado para o nosso site, onde eu estou ali mostrando toda a estrutura da nossa metodologia, mas é uma aula gratuita de investimentos, aplicação prática, e ali você vai sair muito mais inteligente sabendo o que fazer com o seu dinheiro. Então aproveita, escaneia esse QR Code, assiste a aula até o final e, se assim você desejar, venha fazer parte da nossa comunidade. Bom, mas respondendo a pergunta do nosso amigo aqui, temos que trazer todo um conglomerado antes. O Comitê de Política Monetária reduziu a taxa de juros da economia, a Selic, de 14,50% para 14,25% ao ano. Eu me lembro de uma época que a Selic estava a 15% e estava muito complicada para as empresas se sustentarem. Ainda está muito complicado, mas a verdade é que a renda fixa ainda está muito atrativa. Então, eu lembro de uma época que a Selic estava 2%, né? Estava muito baixa, a economia estava andando, mas hoje nós temos uma taxa de juros que tenta se manter num patamar elevado para conter os índices da inflação. Então, a taxa de juros está muito alta. E comparando isso, nós temos a dívida pública subindo para 81,1% do PIB e atinge o maior nível em 5 anos. Aqui está escrito que o resultado de maio desse ano é maior desde 2021. E o governo central e os governos regionais registraram um déficit. Isso aqui vai fazer sentido para a estruturação desse vídeo. E também temos o endividamento. O endividamento batendo recorde de 81,6% das famílias de CNC. A proporção subiu de 80,9% em abril para um novo patamar em maio, quinto mês consecutivo de avanço. Então, o que está acontecendo? O brasileiro está ficando cada vez mais endividado. A taxa de juros está tornando a economia insustentável, ou seja, empresas estão abrindo falência. Se vocês puderem ver aqui, mais de 5 mil empresas já estão pedindo recuperação judicial. Empresas famosas como Raizen, Starbucks, Subway, Grupo Pão de Açúcar, que impactou diretamente o Gary 11. Então, diversas empresas estão passando por esse problema por conta de uma economia que está, de fato, se tornando muito difícil de ser sustentada. E no outro ponto, nós temos a dívida pública subindo muito, os gastos públicos estão cada vez maiores e o Banco Central tem dificuldade de cortar a taxa de juros por conta disso. Tá bom, Kaique, mas o que isso tem a ver com os erros que você cometeu ao longo da sua jornada no mercado financeiro? Eu vou listar aqui 3 erros que eu fiz e que, se você não cometer, você vai ter uma paz mental muito boa para montar uma carteira de investimentos que faça sentido, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, o primeiro erro é investir sem reserva. Vamos supor que você está aqui e tem 2 pessoas, né? Você e o seu amigo. Vamos supor que ambos receberam 5 mil reais, né? 5 mil reais de bonificação ou de 13º, não sei. Vamos supor que ambos receberam. Só que tem uma diferença. Nem você e nem o seu amigo têm educação financeira. Só que você, ao invés de deixar numa caixinha, colocou tudo em bolsa de valores, colocou tudo em B3. Então você pegou os 5 mil reais, colocou em B3. Já o seu amigo, que não tem educação financeira, mas é avesso ao risco, colocou tudo numa caixinha do Nubank. Então vamos botar aqui, caixinha do Nubank. Esse amigo, se acontecer alguma coisa, ele vai ter de onde sacar. Já você tem dinheiro aplicado em bolsa, que não é o melhor dos mundos para o curto prazo. Então, se você não tem reserva de emergência, não faz sentido você aplicar no mercado acionário. Por quê? Vamos supor que ambos precisam desse dinheiro. E você também precisa, e ele precisa num gap de 2 semanas. Você tem o período de liquidez, ou seja, pode levar até 2 dias úteis para as ações serem liquidadas. E você também tem a questão de ser renda variável. Então, esses 5 mil pode ser 4.300, 4.200, não sei, a bolsa ela oscila todos os dias, sendo que se você tivesse primeiro focado na reserva de emergência para depois aplicar em B3, você teria uma paz mental, porque você teria o longo prazo para fazer com que as suas ações subissem, respeitando o longo prazo, mas se acontecesse alguma coisa, você teria de onde sacar. Então, a primeira
alternativa para todos os investidores é focar todos os seus esforços na reserva de emergência. Ter um dinheiro guardado para que, se acontecer alguma coisa, você tenha de onde sacar. Kaique, quais são os bons investimentos para a reserva de emergência e quais não são? Eu vou listar agora péssimos investimentos para a reserva de emergência. Tesouro IPCA+, LCI e LCA, CDB pré-fixado e tesouro pré-fixado também. Por quê? O IPCA+, você tem marcação a mercado. A LCI e LCA, às vezes você tem carência, ou seja, você só consegue sacar no vencimento, ou alguns têm 180 dias de carência, então seu dinheiro fica travado durante 180 dias, o que não é bom caso você precise sacar. CDB pré-fixado, você travou uma taxa e por travar uma taxa o banco vai te pagar um pouco mais, só que seu dinheiro vai ficar preso. E o tesouro pré-fixado a mesma coisa, você tem marcação a mercado e você tem a oscilação, que pode acontecer que o seu dinheiro, o seu investimento tenha uma rentabilidade negativa quando você precise sacar. Então nenhum desses 4 serve para reserva de emergência. Então, Kaique, se nenhum dos 4 servem para reserva de emergência, o que nós podemos fazer? Ou um CDB de liquidez diária, que geralmente é 100% CDI, né? Ou um tesouro reserva. Hoje já tem tesouro reserva, né? Por quê? O tesouro reserva, você tem a proteção do Tesouro Nacional, né? E você consegue sacar todos os dias úteis. O CDB de liquidez diária, você tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai te proteger até R$250 mil por CPF. Perdão, eu errei aqui. R$250 mil por CPF. Então, primeiro tópico é sempre tenha uma reserva de emergência. E esse foi um dos meus erros. Eu já investi sem ter reserva de emergência e operei em algumas ações que eu vou mostrar aqui para vocês. Ações que não são tão boas assim. Então, nunca invista sem ter reserva de emergência. Também, pessoal, já digo, se esse vídeo estiver sendo bom para você, já curte, comente, compartilhe com seus amigos e deixa aqui embaixo uma pergunta para que nós venhamos engajar esse canal e trazer cada vez mais informações inteligentes. Erro número 2, operar focando em alavancagem. Porque quando você está começando no mercado financeiro, você é tendencioso a ir pelas maiores rentabilidades. Então você vê empresas que tiveram um ano espetacular, mas isso não se sustenta ao longo do tempo. Então eu vou dar só um exemplo para vocês. Quando nós pegamos aqui o site e colocamos Magazine Luiza, olha só uma coisa aqui. Magazine Luiza, nos últimos 5 anos, caiu 97,65% do seu patrimônio. E hoje está custando R$ 4,74. Mas eu me lembro de uma época que Magazine Luiza custava R$ 201,32. Então uma ação que saiu de 201 e foi de R$ 201,32 e hoje está custando R$ 4,00. Por quê? Dívidas insustentáveis, margens apertadas. Então quem operou alavancado aqui se perdeu muito dinheiro. Então, gente, todas as vezes que vocês forem investir numa empresa, principalmente os iniciantes, nunca opere alavancado. Então, para você escolher uma boa empresa, você tem que fazer o seguinte. Tudo bem, Kaique, eu estou numa B3 da vida, numa bolsa de valores. Eu tenho que investir numa empresa que tenha lucro e que tenha dívidas controladas. Por quê? Se eu estou numa empresa que ela lucra, ela cresce. Se ela cresce, ela paga os sócios, os acionistas, ela paga dividendos e por aí vai. Porém, ela também tem dívidas controladas. Isso quer dizer que ela tem caixa suficiente para bancar os seus passivos e continuar performando. O grande problema dos investidores iniciantes é focar numa empresa que só tem lucro, mas não tem dívidas no controle. Ou focar com a empresa que tem um lucro pequeno e tem uma dívida controlada. A bolsa de valores, ela é uma mescla de várias variáveis, mas quando você vai investir, você precisa ter noção de uma empresa lucrativa e também uma empresa que tenha suas dívidas minimamente controladas. Então, se você pegar ali uma empresa que tenha uma dívida líquida sobre o EBITDA abaixo de 3,0, já é uma empresa que não está tão endividada assim. Se ela tiver uma dívida líquida negativa, quer dizer que ela tem caixa. Então, se ela tiver, por exemplo, dívida líquida sobre o EBITDA menos 2,30, quer dizer que ela tem caixa. Então, faz muito sentido
você ter uma empresa que tenha caixa, mas também uma empresa que lucre. Ah, Kaique, o que você está falando aí é grego para mim, eu não estou entendendo nada, não está fazendo nenhum sentido para mim. Entra na minha comunidade, porque na minha comunidade você tem acesso vitalício a aulas, você tem um grupo dos alunos, tem a nossa sala de guerra que toda semana você consegue estar conosco. Esse fim de semana específico vai ter um aulão de ações, então vamos ficar ali mais ou menos 1h30 falando de ações, mais uma live para tirar dúvida. Então tá aparecendo aqui na tela um vídeo acelerado de uma mentoria que eu fiz mais cedo, da nossa aluna que se chama Karina. Então venha participar. Olha só o resultado da Regina. Regina está investindo em dólar e já tem dividendos provisionados até junho de 2027. Por quê? Acreditou no método, acreditou na mentoria e está colhendo os frutos de acordo com o estudo que ela fez. Então, seja uma pessoa que acredita no conhecimento, porque o conhecimento ele move portas, ele abre portas e faz com que você tenha dividendos consistentes e cada vez mais crescentes. Ou você pode escanear esse QR Code para ir diretamente para o nosso site, ou você pode clicar no link da descrição e me chamar no WhatsApp para mais informações, tá ok? E o erro número 3 é não ter conhecimento, que vai de complemento com não operar alavancado e não investir sem ter uma reserva de emergência. Por quê? Quando você investe sem conhecimento, é como se você estivesse dirigindo uma Ferrari, não soubesse passar da primeira marcha e batesse o carro diretamente na árvore. Então nós temos pessoas que têm a possibilidade de investir, mas não investem porque de fato não têm conhecimento. Pegando aqui a pirâmide de subconsciência, nós temos 3 níveis. Nível 3, 2 e 1. O nível 3 é o nível das pessoas que vivem como se a vida fosse um eterno fim de semana. Então, esse nível de pessoa, ele vai ser muito condicionado a cair em golpes. Ele vai acreditar no tigrinho, nas bets, ele vai acreditar que vai se aposentar pelo INSS. Esse tipo de pessoa é o que mais cai em golpes. Você conhece alguma pessoa assim? Temos também o nível número 2. São as pessoas que são as procrastinadoras. Elas ficam com medo do que vão encontrar quando investirem em conhecimento. Ou seja, LCI, LCA, debêntures, fundos multimercados, fundo cambial, ETF, BDR. Ela fica com medo da quantidade de informações, mas eu culpo o ensino. Porque o ensino não teve essa preocupação de ensiná-los sobre investimento. E nós temos a pequena parte das pessoas. Essa pequena parte das pessoas é o que vai investir em conhecimento, é o que de fato vai acumular patrimônio e vai fazer com que construa liberdade financeira. Então, em qual das 3 você está? Está no nível 3? Está no nível 2? Ou você está no nível 1? Se você está no nível 2, para chegar no nível 1 é só tomar uma atitude. Eu não estou falando aqui para você comprar nada comigo, não estou te forçando a comprar nada. Mas encontre algo que te ensine o que você quer aprender. Até uma das leis do Homem Mágico da Babilônia, do George Clauson, que é o livro que está aqui, ó, que inclusive nós temos um clube do livro, onde nós falamos sobre alguns livros e eu recomendo eles para você ser um investidor mais inteligente fora o cenário de geopolítica. Então, erro número 1 foi investir sem ter reserva. Erro número 2 foi investir alavancado. E erro número 3 foi investir sem ter conhecimento. Esses foram os 3 erros que eu cometi ao longo desses quase 9 anos investindo. E você? Qual é a dúvida que você tem? O que você quer que eu responda? Deixa aqui embaixo nos comentários. Já se inscreve no canal, porque aqui semanalmente nós estamos produzindo vídeos que vai te ajudar a investir melhor, a ter mais educação financeira e fazer com que você tenha muito resultado como os nossos alunos têm dentro da comunidade. Ah, Kaique, beleza, eu quero entrar na comunidade. É só você escanear o QR Code e assistir a aula até o final. Tem um botão, você clica no botão e já vai diretamente para a nossa comunidade. Eu te espero lá. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Aproveita para clicar no like, se inscrever, compartilhar com seus amigos. E aí, qual foi o erro que você cometeu na sua jornada dos seus investimentos? Deixa aqui para eu conhecer um pouquinho da sua história. Muito obrigado, forte abraço, valeu e fui!